E se a fé e a ciência não fossem inimigas? E se, pelo contrário, pudessem andar de mãos dadas? Bem, é precisamente essa a proposta de um livro bastante ousado do século XIX, que vamos explorar hoje. Uma obra que tenta, lá está, reconciliar a fé e a razão e, ao fazê-lo, redefine o nosso lugar no cosmos. Ora, o livro é este, A Gênese, de Allan Kardec. E o que vamos fazer é mergulhar nas suas ideias centrais. Mas, atenção, estas ideias não são apresentadas como uma simples filosofia, não. São apresentadas como uma verdadeira revelação. Uma que promete, nada mais nada menos, do que mudar a nossa forma de entender, bem, tudo. E é o próprio autor que nos dá a pista. Ele diz que esta obra é mais um passo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não estamos a falar de um ponto de partida, mas sim de uma continuação, da aplicação de uma doutrina já existente às perguntas que todos nós fazemos, não é? De onde é que viemos, o que são afinal os milagres e, claro, para onde vamos. Pois, e é aqui que chegamos à sua afirmação mais... bombástica, talvez? A ideia de que esta é uma terceira revelação. Mas o que é que isso significa? O que é que este livro alega ter de tão especial para receber um título tão importante? Então, a tese central é mesmo esta. O Espiritismo apresenta-se como a terceira grande revelação para a humanidade, vindo logo a seguir a Moisés e a Cristo. Mas, e este é um mas muito importante, não vem para substituir nada. A ideia aqui é de completar. É como se a verdade fosse sendo revelada aos poucos, em etapas, à medida que a humanidade vai amadurecendo e se tornando capaz de a compreender. Ok, para percebermos bem o que significa esta terceira revelação, faz todo o sentido olharmos primeiro para as outras duas. Vamos ver como é que Kardec interpreta o papel de Moisés e de Cristo nesta, digamos, linha do tempo espiritual. E o contraste é gritante, não é? Por um lado temos Moisés. Ele revela o Deus único, sim, mas é um Deus terrível, vingativo, um Deus de temor. As suas leis são impostas, absolutas. E depois, quase 2 milénios mais tarde, chega Cristo. E a mensagem muda completamente. O Deus que ele revela é um Deus clemente, justo e bom. A lei já não é imposta, é aconselhada, aceite por amor. É esta evolução de um Deus que se teme para um Deus que se ama, que, segundo Kardec, prepara o terreno para o que vem a seguir. Certo. Então, vamos recapitular. Moisés revela o Deus único. Cristo revela o Deus do amor e a imortalidade da alma. A pergunta que se impõe é: o que é que faltava dizer? O que é que uma terceira revelação poderia acrescentar? É isso que vamos ver agora. O que torna o Espiritismo tão diferente. E a pergunta é mesmo essa. O que é que torna esta revelação diferente das outras? Se as duas primeiras vieram através de figuras monumentais, de mensageiros únicos, como é que esta terceira chega até nós? A forma como se manifesta é, talvez, a sua maior diferença. A resposta, segundo o livro, é muito interessante. Primeiro, a origem é divina, vem do alto, por assim dizer. Mas, e aqui está uma grande novidade, a sua elaboração é humana, ou seja, usa a razão, a observação, o método científico. E mais, não foi revelada a uma só pessoa, a um profeta solitário. Foi coletiva, dada a várias pessoas em vários sítios. E a consequência disto é enorme. Significa que não é uma verdade fechada, absoluta. Pelo contrário, é progressiva, foi feita para evoluir. E esta ideia de ser progressiva leva-nos diretamente a um dos pontos mais à frente para a sua época. A ideia de que a ciência e o espírito não são opostos, mas sim parceiros. A lógica é bastante simples. Na verdade, o universo teria dois princípios fundamentais, o material e o espiritual. Pensemos nisto como duas faces da mesma moeda. A ciência dedica-se a estudar uma dessas faces, a matéria, as suas leis, e o espiritismo dedica-se a estudar a outra, o espírito. A grande sacada aqui é que uma, sozinha, não consegue explicar o todo. Precisamos das duas para ter a imagem completa. E esta frase resume tudo na perfeição. O espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. Ou seja, a ciência, sem olhar para o lado espiritual, fica sem resposta para certos fenómenos. E o espiritismo, sem o rigor da ciência, sem a comprovação, corre o risco de cair na fantasia. A conclusão é inevitável. Têm de andar juntas. Ok, já percebemos a teoria, mas na prática, o que é que esta terceira revelação traz de novo? Que respostas, que conforto é que ela oferece concretamente às pessoas? Bem, para começar, Kardec liga diretamente o Espiritismo a uma promessa feita por Cristo, a de que enviaria um Consolador, o Espírito da Verdade. Só que, e aqui está o ponto-chave, este Consolador não seria uma pessoa. Seria o conjunto de ensinamentos trazidos pelos Espíritos, que viria numa altura em que a humanidade já estivesse mais madura, pronta para ouvir e para compreender coisas que na altura de Cristo seriam, se calhar, impossíveis de aceitar.
E um dos ensinamentos centrais desse Consolador é a jornada da alma. A ideia de que todos nós começamos no mesmo ponto, como espíritos simples, imperfeitos. E a vida na Terra? Bem, é como uma escola, uma prova para aprendermos e progredirmos. E como é que progredimos? Através do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, vida após vida, através da reencarnação. O objetivo final? A perfeição. Mas é importante sublinhar isto. O progresso não é dado de mão beijada, é conquistado. E o que é que esta ideia faz? Bem, ela oferece uma estrutura, uma lógica para as grandes anomalias da vida, para aquilo que tantas vezes nos parece injusto. Porque é que uns nascem em berço de ouro e outros na miséria? Porque é que alguém já nasce com um talento incrível para a música? Ou a pergunta mais difícil de todas, porque uma criança morre? Dentro desta lógica, tudo isto são consequências de vidas passadas, etapas no progresso de cada alma. De repente, tudo parece ter um propósito, uma razão de ser. E para terminar, vamos focar-nos nisto, a forma como o livro se projeta para o futuro. Não se apresenta como uma fé estagnada no passado, mas sim como uma doutrina que está, por natureza, sempre a olhar para a frente. E a chave para isso está na sua base. Como não se assume como um dogma fechado, mas sim como uma ciência baseada na observação e na razão, ela foi, digamos, concebida para nunca ficar desatualizada. A sua base são os factos, a realidade. E isso significa que quando o conhecimento humano avança, quando a ciência descobre coisas novas, a doutrina tem de evoluir com ela. Não pode ficar para trás. E esta citação final é a prova disso mesmo. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isto é fortíssimo. Mostra uma doutrina que não tem medo do progresso, pelo contrário, abraça-o. Se a ciência amanhã provar que um dos seus princípios está errado, esse princípio tem de ser abandonado. A lealdade aqui não é um livro sagrado e imutável, mas sim a verdade, esteja ela onde estiver. E é com esta ideia que terminamos. Uma pergunta que fica a ecoar: será possível existir um sistema de crenças que, por design, nunca fica obsoleto? A Gênese propõe precisamente isso, uma fé que não só tolera a razão, como precisa dela para viver, para evoluir. Foi uma ideia absolutamente radical para o século XIX e, vamos ser honestos, continua a ser uma ideia que nos desafia a todos, hoje, a pensar sobre o que é a fé, o que é a verdade e o que significa realmente progredir.